Boa noite, meus irmãos. Bem-vindos a mais uma palestra mensal através das lives da Casa Espírita Maria de Madalena. Essa noite nós trazemos para nos auxiliar a levar até vocês mensagens, né? Através da nossa doutrina, trazemos hoje o nosso palestrante Augusto. O Augusto pertence ao SEI, que é o Centro Espírita Ibirajara. O Centro Espírita Ibirajara fica na Rua Barão de São Francisco, 156, em Vila Isabel. E o nosso irmão Augusto nos explicou o porquê do Ibirajara, um nome tão diferente, né? Normalmente a gente vê o Ubirajara, e o centro do nosso irmão é Ibirajara. E ele nos explicou, né, porque tivemos curiosidade, que o mentor do SEI, que é o Centro Espírita Ibirajara, foi um sacerdote druida, mas ele também veio em várias encarnações como indígena. E numa dessas encarnações que ele veio como indígena, ele veio com o nome de Ibirajara e ele fez mais de 100 anos. Então, na época da fundação do Centro Espírita Ibirajara, que já tem aproximadamente uns 80 anos, foi solicitado pelo mentor que a casa recebesse esse nome, Centro Espírita Ibirajara. Então, é a essa casa que o nosso irmão Augusto pertence. E o nosso irmão, ele também atuou durante 25 anos na direção da Instituição Espírita Casa de Preservação da Vida, que é CPV, um trabalho em preservação da vida intrauterina e também de amparo às famílias na Ilha do Governador. Hoje, o nosso irmão Augusto traz para nós um tema muito interessante e muito importante também, né? Que é o homem integral, pensar e agir. Porque muitas vezes a gente não pensa na integralidade, a gente não coloca o nosso pensar nessa integralidade. Então, nosso irmão vai trazer esse tema para nós, e eu vou fazer a nossa prece de abertura dos nossos trabalhos da noite de hoje e convidar o nosso irmão Augusto a vir ter conosco, trazendo essa temática. Para que o nosso irmão Augusto tenha liberdade de fazer a palestra no tempo que ele achar melhor, né? Porque a gente traz o tema, é chato que no meio num raciocínio a gente tenha que parar. Combinamos com ele de voltar semana que vem para poder tirar as dúvidas e ver os comentários deixados hoje. Então, vocês podem deixar os comentários, como sempre são feitos, vocês podem colocar as suas dúvidas, que semana que vem a gente vai alugar mais um pouquinho do nosso irmão Augusto. Então, nesse momento, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, nossos irmãos encarnados, nossos irmãos desencarnados que também vêm ter conosco para nos ajudar, nos auxiliar, nos ensinar, e muitos também que vêm aprender conosco. Vou fazer agora a nossa prece de abertura. Jesus, divino e amado Mestre, irmãos da espiritualidade, agradecemos imensamente o auxílio de vocês. Sejam conosco, amparem-nos, envolvam-nos com as luzes do alto, para que possamos abrir nossas mentes, os nossos corações, para receber a mensagem que o nosso irmão Augusto trará hoje. Que possamos ter a certeza de que nada acontece por acaso. E cabe a nós refletirmos sobre tudo aquilo que o nosso irmão trará. Que possa também as luzes da casa de Maria de Madalena chegar até a casa de cada um de vocês. E também possam envolver o nosso irmão Augusto. Sejam todos bem-vindos e sintam-se amparados. Que assim seja, graças a Deus.
Boa noite, Graças. Augusto. Boa noite, querida. Boa noite, Rosana. Boa noite a todos que Bem-vindo nos. aqui bem-vindo à Sim, nossa palestra mensal. Augusto, deixa eu tirar uma dúvida. Alguma vez você já esteve aqui em nossa casa, presencialmente, como já visita? sim, já sim. Ao vivo e a Já? cores. Já. Ah, que legal! Tem um Já tempo. veio o quê? Com quem é. Eu já não me lembro bem. Eu sei que estivemos sim, mas tem um tempo. Mas veio para fazer palestra ou só veio visitar a nossa Foi. casa? Fiz uma palestra, sim. Na Ah, época, a gente foi até com o seu, da região da Leopoldina. Me lembro perfeitamente. Me lembro perfeitamente disso. ah, então É, já porque deve ter um tempinho. tem um tempo longo, porque eu estou sempre fazendo, né, nesse Rio de Janeiro todo. E uma das vezes, tem uns anos isso, porque pela PV, pela Instituição Espírita Casa de Preservação da Vida, na Ilha do Governador, nós frequentávamos o seu também, o 17º. Sim, E uma das vezes isso. eu acho que foi uma vez que eu fiz no Maria de Magdalena. Foi muito, muito bom. Tem uma boa lembrança. Ah, que bom. É porque realmente são muitas casas espíritas que pertencem ao 17º Seu, tanto aqui da região da Leopoldina, como outras casas, se eu não me engano, Cordovil, mais para lá, e a Ilha do Governador também. Em Isso. algumas ocasiões em que eu estive em reuniões do 17º Seu, a gente vê lá casas da Ilha do Governador. Que bom saber que você já esteve aqui, Augusto. Fico feliz. Eu não sei se eu já frequentava a casa na época que você veio, mas eu acho muito interessante quando a pessoa que já veio aqui e fez palestra presencialmente retorna para fazer a palestra na live. Isso nos traz muita alegria, porque é como se completasse, né, um ciclo. Né? Veio presencial e, lógico, a gente conta que você retorne presencialmente quando a gente já estiver funcionando dentro do novo normal. Né? Pois é, Contamos né? aqui com a sua presença. Aguardamos isso. Vai acontecer, Então, né? se Vai Deus acontecer. quiser. Então, Augusto, deixo você agora com o seu tema, porque eu estou assim, muito interessada nele também. Tá? Tá? Uma boa noite, uma ótima palestra, e depois a gente retorna. Muito obrigado. Uma boa noite. Bem, quando nós falamos no pensar, no agir, principalmente nos dias de hoje, né, em que tudo está sendo feito de uma maneira automatizada, a gente vê pensamentos e sentimentos, muitas vezes, quase que nos imobiliza no sofrimento, porque a realidade da vida, ela sempre vai exigir de cada um de nós momentos de reflexão. Nós precisamos entender que o pensar e o agir é um, o pensamento muitas vezes é fruto de uma emoção, de algo que nos acontece, que nos dá uma reação, ou de alegria, ou de tristeza, ou de raiva, ou de fuga. Mas se nós não refletirmos, né, sobre isso, isso acaba fazendo com que essa emoção que está no subconsciente, né, uma explosão que nos ocorre diante de um fato, ele passa a ser repetitivo e com reações muitas vezes impulsivas. Então, nós precisamos aprender, esse é o momento reflexivo, de elaborar essas emoções, para que, através disso, o pensamento que gera um sentimento, possa ter como resultado atitudes, atitudes que nos renove a cada momento, a cada fato. Para isso, para que essas atitudes sejam colocadas a níveis de consciência e de responsabilidade, nós precisamos de nos descobrir. O famoso autoconhecimento, que todo mundo recomenda, qualquer leitura nos diz que é assim. Agora, é fácil isso? É fácil o autodescobrimento? Existe uma metodologia para que isso se dê?
Na realidade, sim. Fácil não é, né? Porque ele passa por uma meditação. A meditação que nós precisamos fazer não é aquela que nós vamos ler um livro ou ver um filme e pensar sobre o assunto. Não. Ela é feita, ela deve ser feita com os nossos pensamentos daquilo que nós vivemos. Muitas vezes, um dia passa com todos os encargos de um dia e o cansaço, de acordo com o que vivemos, nos joga no leito e nem pensamos sobre o dia. E muitas vezes vamos dormir angustiados, tristes, decepcionados, sem conseguir perceber o porquê nós vivenciamos esse dia. Na realidade, o que eu chamo, o que é a meditação, é um processo lento e gradual e de boa vontade. Nós precisamos desejar isso, primeiramente. Nós precisamos querer refletir sobre o que vivemos e não empurrar com a barriga, como se diz por aí, né? E não simplesmente adiar. Ah, eu resolvo, amanhã eu resolvo, e deixa para lá, ele é isso, ele é aquilo, eu agi porque tive que responder a algo que me aborreceu, que me agrediu. Então, o querer resolver passa por esse processo reflexivo que a gente pode chamar de meditação. Muitas vezes, 5 minutos, 10 minutos, em que eu paro uma parte do meu dia e penso por que eu agi daquela maneira. Por que o meu pensamento está com aquela ideia, como se fosse uma ideia fixa, em relação a alguém, a algum fato. E se eu tiver boa vontade de fazer mais uma vez naquele dia, aos poucos, eu vou me estendendo nessa reflexão, nessa meditação, vou acostumando e gostando, porque dessa reflexão sairá caminhos novos. Nós vamos nos acalmar. Nós vamos fazer nesse âmago, nesse mergulho em nós mesmos, uma autoanálise. Então, nós poderíamos dizer que esse autodescobrimento, descobrir-se, é um sistema que poderíamos também colocar 3 etapas. O pessoal é aquele em que eu me recolho em mim mesmo e pergunto a mim: Augusto, por que você está pensando assim? Por que você reagiu dessa maneira? Qual é a sua conduta no grupo que você vive? Quando você vê uma notícia na televisão, quando você lê um jornal, quando alguém te conta alguma coisa, quando a opinião de uma pessoa lhe provoca emoções diversas. Será que isso é bom? Primeiro, vamos pensar em nós. Será que isso é bom para mim? Isso me deu algum conforto? Isso me deu uma vontade de estender com profundidade, de me interessar pelo caso? Eu apenas rejeitei. Fiquei com raiva. Não quero mais saber daquela pessoa. Até que ponto esse mergulho em mim mesmo está sendo saudável para a minha emoção, para a minha estabilidade de viver? Nós precisamos entender que a gente renasce para resolver os nossos problemas. E na resolução dos nossos problemas, nós nos expandimos para o grupo que vivemos. Primeiro dentro de casa, quando saímos para o trabalho, para a escola, para passear, nós temos já, se nos interessarmos por nós, compreensão de que temos limites e de que temos potencial a desenvolver. Esses limites que cada um de nós tem, se tivermos boa vontade conosco mesmos, nós não vamos nos sentir inferiores a ninguém, porque vamos reconhecer que estamos refletindo sobre como agir melhor dessa vez. Porque muitas vezes nós somos impulsionados pelo ambiente em que vivemos e achamos que aquela farra, onde no final eu me joguei, eu briguei, eu xinguei, eu me diverti. Refletimos que o dia seguinte, ou muitas vezes o momento seguinte, nos trouxe uma sensação desagradável. Eu gosto de dizer que quem briga sempre perde.
Porque a briga é um transtorno íntimo de um desequilíbrio. Porque a finalidade, o clímax do autodescobrimento é a harmonia, é o equilíbrio, é eu poder me levar aonde eu for e não depender do ambiente que vai me receber. Porque se eu me depender sempre de cada ambiente, eu vou me transformar num objeto dos lugares e não um personagem, a persona, aquele que é capaz de ser ele. O desenvolvimento do autodescobrimento, de uma maneira global, me leva a ser a minha companhia, independente de onde eu estiver. Então, para isso, eu preciso meditar. Eu preciso, por várias vezes, interromper um pensamento e me criticar em relação a isso. Mais uma vez, o que eu estou pensando vai me ajudar? O que eu estou pensando vai me libertar? Ou eu vou buscando através de viciação que eu me refiro, não apenas a química, a externa, a viciação da dependência, da opinião alheia e de querer ser como o outro é. Isso chama-se inveja. Porque aonde eu vou chegar querendo ser quem o outro é e não buscando em mim a autenticidade, através do reconhecimento de que eu preciso estudar a mim. Eu preciso ouvir os técnicos na minha saúde mental. Eu preciso trabalhar o meu pertencimento. Não pertencimento a uma sociedade apenas, a mim mesmo. Então, esse sistema do autodescobrimento que eu chamo e que a ciência nos diz, pessoal, é o mergulho no âmago de mim mesmo. A outra etapa é o pertencimento social. O que é o pertencimento social? É quando eu, Augusto, depois dessa análise, depois da reflexão sobre a informação, a reflexão para que eu me eduque, eu vou à vida, eu vou à rua, eu vou ao trabalho, eu vou em praça pública, eu vou numa festa, eu vou visitar alguém. Qual é o meu papel aí? Que participação eu tenho? Será que eu vou apenas me comportar como todos? Ou eu vou contribuir para aquele momento em que eu estou vivendo seja melhor, mais alegre, mais saudável, mais reflexivo? Por exemplo, se eu vou a um parque público, se eu achar que o público não me pertence, é de todo mundo, então não tenho responsabilidade sobre ele, eu vou jogar papel no chão, eu vou ser capaz de riscar uma parede, eu sou capaz de ver uma banana, uma casca de banana no chão, não fui eu que joguei, passar como se nada eu tivesse percebido e alguém escorrega e cai. Nesse momento que alguém escorregou e caiu, eu sou responsável por aquilo, porque eu podia ter tirado antes. Então, esse autodescobrimento do comportamento social é que fará com que eu deixe de reclamar tanto dos que dirigem, dos que promulgam leis, dos que destroem, porque eu serei mais um a ignorar a minha função, o meu papel. Por exemplo, o lixo. Como eu digo, e gosto de falar por aí, quando eu tiro o lixo material da minha casa, se eu não der um bom endereço a ele, reciclar, colocar no lugar certo, eu não tirei o lixo do planeta. E eu deixei ele mal colocado, e vem aí a chuva, vem quem mais colocou, uma guimba de cigarro, milhões colocam, e isso vai ter uma trajetória. E essa trajetória fará com que amanhã os bueiros estejam entupidos, com que a estagnação do material provoque a aproximação de elementos nocivos à saúde, de insetos, de roedores, que fará com que as doenças se propaguem. E um dia eu vou ser vítima de uma doença e dizer como é que começou? Deus nos abandonou? E eu posso ser contribuído lá atrás para que isso se expandisse, se acumulasse. Então, o lixo que eu jogo fora da minha casa, eu não tiro do planeta se não der um bom endereço. O lixo mental, a mágoa que eu carrego,
que eu não resolvi através da autoanálise. Por que que alguém me ofendeu? Qual é a minha participação na provocação desse momento? Será que é ele? Ele não gosta de mim por quê? Eu não gosto dele por quê? Trabalhar o meu pensamento, não deixar ele cristalizar numa ideia fixa que não vai fazer com que eu saiba quem eu sou. Parar de me queixar da atitude de alguém em relação a mim, seja ele quem for. Primeiro, Augusto, o que você fez para proporcionar aquele momento, aquele instante que te causou essa reação? Então, o autodescobrimento social é fundamental para que essa harmonia, esse clímax da harmonia ocorra, porque eu vou conviver, eu vou precisar conviver, porque nós nascemos para nos intercambiar. Não é para ficarmos isolados, porque quem está insulado em si mesmo, ele não consegue ter uma visão ampliada e ele traz para ele só os segmentos do sofrimento do instante. Não quero ver ninguém porque ninguém merece. Não quero me decepcionar. E eu me isolo. Só que eu vou ter um espelho, que eu vou acabar me decepcionando com a minha própria aparência. Porque se eu não me renovar, eu vou fenecer nas minhas atitudes egoísticas. Então, que eu me liberte de mim mesmo. Existe um escritor, um sacerdote francês, que já partiu, que ele tem um poema que chama Senhor, liberta-me de mim. Não é só uma frase de efeito, é uma tomada de posição, uma boa vontade comigo mesmo. Que essa boa vontade seja uma tolerância própria também. Porque também, se eu sair por aí me condenando, me achando a pior das pessoas, eu vou também incorrer no extremo que é meu tipo inesquecível, como se isso fosse possível. Nós temos momentos, mas esses momentos, que muitas vezes estão no subconsciente, é reflexo de um passado espiritual de vivência. As más inclinações, por exemplo, a raiva que às vezes nos acomete, que pode ser um estímulo à resolução, porque ela nos estimula, a adrenalina vem, mas que não vire ira, que nos consome como se fôssemos algo que não tem o pensamento reflexivo. Agora, essa terceira fase que nos referimos, que eu acho uma das mais importantes, é transpessoal. Nós temos a pessoal, que é o reconhecimento do que pensamos, do que agimos. A social é o que nós levamos dessa reflexão para fora, e a transpessoal, que poderíamos dizer que é mais importante. Porque a transpessoal é o que nos remete à religiosidade. Prestem atenção, não estou falando em religião. A religião é uma tomada de postura social que faz com que eu comungue com aquele grupo que pensa como eu. E que muitas vezes me remete a um estado em que um ambiente físico faz com que pensamentos semelhantes me envolva na mitologia, nos rituais, nas adorações, e nos esquecemos de que a religião por si só, muitas vezes, não nos remete à religiosidade, que é de nos identificarmos com o futuro moral de cada um de nós, que é Deus, que muitas vezes faz com que tenhamos uma interpretação de um Deus muito próprio, como se ele fosse aos que pertencem àquele grupo. E os que não pertencem estariam longe das benesses que esse Deus antropológico, muitas vezes, criado para o convencimento daquele grupo, nos leva a crer. Então, que a religiosidade
quando é desenvolvida, nos remete a algo que não é nem palpável, não é nem visualizado, mas é sentido no âmago de nós mesmos, que faz com que índios selvagens saibam que existe um poder acima deles. Faz com que, quando nós estamos no nosso momento reflexivo, cremos num futuro. O futuro não da conquista material, da capacitação intelectual, mas o futuro que nos levará adiante daquela conquista material. Porque saberemos, no processo intuitivo de vivência espiritual, que continuaremos. A nossa fé, quando a espiritualidade faz parte do reconhecimento do que somos, espírito, nos levará à esperança, à paciência, à confiança. E isso fará com que nós prossigamos. E acreditando que isso também passa, como Maria, Mãe de Jesus, se refere a cada um de nós quando estamos necessitados desse aconchego. Porque isso também passa, porque nós sabemos, reconhecemos que somos espíritos, que a imagem e semelhança de Deus a que Jesus nos confiou é o espírito, não é matéria. Que matéria teria Deus? Que forma teria Deus? O espírito puro. Mas, para que a gente consiga trabalhar o sistema pessoal, o sistema social e o transpessoal, nós precisamos nos interessar pela questão do ser, do destino, da dor, como Leon Denis coloca. Nos mergulharmos no nosso cotidiano. Não fazer com que a nossa rotina seja um muro de lamentações, não. Porque é na nossa rotina que nós podemos crescer. Entender que aquele momento difícil só depende de nós a superação. Mas para superarmos, nós temos que ter um autoconhecimento. Porque nós vamos ficar sempre dependentes da opinião de alguém, como se uma pessoa pudesse nortear a nossa vida pelo caminho da responsabilidade de renascer, de reviver. Estamos aqui, todos nós, porque nos arrependemos. E se nos arrependemos, nós vamos provar e expiar esse arrependimento. Né? Só reencarna quem precisa passar por isso. Então, que nós possamos nos acalmar, possamos ter a paciência e o interesse e trabalhar, o pensar, para materializar o agir. Quer ver? Gente, eu gosto muito de colocar assim. Qual a materialização mais perfeita do pensar? A natureza. A natureza é o pensamento materializado de Deus. Olha a beleza das flores, as matizes, os diversos arranjos dos animais, as aves no seu esplendor, o rio, a nascente de um rio, a trajetória de um rio. O rio é soberano. O rio, os rios, as águas são sagradas. Estão aí. Por quê? A falta do sistema do autodescobrimento social impregnou de sofás, de objetos materiais, de poluentes. Então, as águas sagradas dos rios, que resolveria todos os problemas que nós temos de circunstanciais, estão contaminados pela nossa incúria, pelo não descobrimento do pessoal, social e transpessoal, de não nos identificar, muitas vezes, como espíritos. Espíritos, portanto, imortais, com várias existências. Uma vez me perguntaram, Augusto, a vida é uma só. Eu falei, concordo, nós somos imortais, não vamos acabar, mas com várias existências. E cada uma é em consequência do que fizemos na outra. O arrependimento vem. Quando a gente chega na espiritualidade, vê que o tiro não matou, o câncer não matou,
a desnutrição não matou, que nós nos vemos tal como somos. Aí sim, sem as máscaras, sem os desculpismos, e com uma oportunidade reflexiva que o amor de Deus é puro, de recomeçar numa nova situação, mais preparados ainda. Por isso, não vamos nos sentir injustiçados em nenhum momento. E muito menos que eu não sabia que eu ia passar por isso. Sabia sim. Pediu. E os que estão com você, muitas vezes participaram dessa promessa de reconciliação. Reconcilia-te enquanto estás a caminho, justamente porque o nosso potencial divino, a nossa fábrica, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, do Espírito, nos dá capacitação, se tivermos o que se chama o livre-arbítrio do interesse, nós vamos nos sair melhor dessa coisa. Bem, quando estavam refletindo sobre isso, nos veio a palavra amor. E aí eu procurei, de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, o que ele nos coloca sobre o amor. Nós vamos agora refletir sobre cada item do que Emmanuel nos coloca. Então, vamos passar para a primeira pergunta. Vocês leram o que está escrito, todos tiveram acesso. Vamos passar a primeira pergunta. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Olha só. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Quer dizer, o amor de Deus, Deus é amor, invade a todos, a toda a criação. Desde a larva, desde o micróbio, desde o germe ao anjo, que é a representante do amor de Deus ao germe. Então, enquanto germes estamos ali lameados, existe o mesmo amor que é de Deus para mim nessa fase e para um anjo. Então, muitas vezes nós pensamos assim: o que fazer para merecer o amor de Deus? Nada. Nós não somos nós que determinamos o amor de Deus por nós. O delinquente, o fascínora e o anjo têm o mesmo amor de Deus. Só que a proximidade deste amor depende de quem o recebe, da escala evolutiva em que se encontra. Deus não é vulnerável ao que eu faço. Eu, sim, que posso me afastar ou me aproximar desse amor puro que nenhum de nós imagina que seja, que não é factível do meu comportamento. Ele vai me amar eu errando, eu acertando. Só que eu vou perceber melhor esse amor dependendo da minha escala evolutiva, em que degrau eu estou. Então, não vamos dizer nunca que Deus me abandonou e que eu não mereço o amor de Deus, e que agora eu mereço, que eu melhorei. Não, o amor é o mesmo. O amor de Deus por toda a criatura é o mesmo. Eu é que me afasto ou não. Então, eu preciso entender isso para saber que minha autorreflexão, o equilíbrio, a harmonia dos meus sentimentos, vai fazer com que eu perceba esse amor que existe independente do meu merecimento. Ele se chama amor e é puro. Brilha. E é o seguinte, segunda questão. Brilha em tudo. E em tudo palpita, na mesma vibração de sabedoria e beleza. Olha só. Esse sol, poderíamos dizer assim, que é o amor de Deus, atinge a todos. É um sol onde a sombra jamais chegará. E ele palpita na mesma vibração sempre por todos. Vamos deixar de dizer que fomos abandonados ou que não merecemos o amor de Deus porque erramos. Não. Infinitamente justo e bom. Não existe nenhuma imperfeição no Criador.
O amor dele, mais uma vez falamos, é o sol que aquece a todos nós. Mas se eu me retiro da minha própria vontade, eu me afastei. Mas ele continua ali. É só eu chegar, que ele jamais vai me deixar de aquecer. 3. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Olha só, vamos pensar sobre isso? Amor. Amor puro é fundamento da vida. Então, eu, indivíduo, eu preciso trabalhar o amor que me acolhe, que me inunda, que é o amor de Deus, que é puro. Então, quando eu digo que eu amo alguém, entender que não é como uma encomenda que eu telefono e vem, né? Não é uma comida que eu peço, como. Não é simplesmente eu dar um pão a alguém. É mais do que isso. É eu buscar nesse ato físico, mecânico, colocar a ternura, colocar o interesse. Não adianta eu fazer o dia da sopa e ficar enchendo potinhos e anda, vai comer ali, vai para lá, agora vai para cá. Não. É olhar no olho da pessoa, qual é o seu nome? Onde você está? Você mora? Você tem casa? Não. Você está na rua? Vamos ver. Qual é o seu nome? Que idade você tem? De onde você veio? Você quer sair da rua? Hein? Eu agora estou te dando a sopa, mas quem sabe eu posso fazer alguma coisa para que você saia da rua. Porque amor de Deus é da justiça. Quando se fala de toda a lei, me remete ao pensamento da lei humana, da lei dos homens. O que é a lei dos homens? Claro que sabemos que é uma inspiração divina também, mas pautada em circunstâncias de uma sociedade, de um grupo social, de um sistema político, de um fundamento daquela região. Então, se alguém comete um crime hediondo, ou seja qual for o crime, ele é trancafiado. Então, ele está sendo punido, afastado da sociedade. Tudo bem. Ele cumpriu o que a gente chama expiação durante aquele período. 10, 15, 20 anos. Tudo bem. Ele está quites quando é liberto com a lei dos homens. E com a lei de Deus, que é fundamento da vida e justiça de toda a lei. Ele só poderá estar quites quando ele se reconciliar com aquele que ele agrediu, que ele violentou, que ele exterminou da vida física. Aí ele vai precisar reencarnar. Olha, benção a misericórdia de Deus. Porque ele cumpriu a lei dos homens, mas a lei de Deus é o amor. Então ele vai ter que estar outra vez com aquele que ele prejudicou, para que dessa vez ele reconheça que ele precisa amar. Aí poderá vir de várias maneiras. Consanguinidade, que é quase um atestado legal de que eu tenho que amar um filho. Um casamento, um patrão, alguém da rua, alguém que adentra o meu lar para assaltar, para fazer mal. Tudo isso tem um fundamento. E a lei do amor puro diz: não rejeite aquilo que você possa melhorar. Com critério, com educação, com ternura e com conhecimento. Capacite-se para viver outra vez. Olha, eu tenho uma amiga que o sonho dela era aprender piano. Então, ela foi aprender piano com uma senhora que já tinha 85 anos, ela já até partiu, essa senhora. E elas criaram uma amizade, uma das vezes, essa senhora falou assim: Fulana, eu queria aprender matemática, eu sei que você é professora de matemática. Aí ela falou: sim, mas a senhora aos 85 anos quer aprender matemática? Para quê? Porque eu sou péssima em matemática e eu quero me preparar para a próxima encarnação. Então, como que eu chego a essa conclusão? Desenvolvendo o meu autodescobrimento pessoal.
é reconhecendo que eu, ser social, vou fazer com que essa professora, a quem eu estou dando aula de piano, possa fazer com que, de um reconhecimento transpessoal que eu sou espírito, eu poder dar continuidade com maior cabedal de conhecimento. Olha só, para nós espíritas, é tão fácil compreender isso. Não vamos mais reclamar dos relacionamentos dificultosos dentro da família. Olhe para o seu filho e pergunte qual de nós dois errou mais. Acolha-o. O marido dificultoso, a esposa problemática, seja quem for. Ouça-o e reflita o que eu estou fazendo para agravar essa situação ou para melhorar. Que eu me liberte daquilo que eu chamo o autoflagelo de que ninguém me compreende e passar a compreender mais a vida das pessoas. Porque é tudo muito rápido, cada estágio da existência. Mas é para ser muito bem aproveitado e com um sorriso no rosto, porque é chance. Os quesitos de uma prova têm que ser resolvidos um a um para ter uma nota final. Quando diz provas, que maravilha, eu estou tendo provas, porque eu vou resolvê-la, cada questão. Para isso, eu preciso estudar, eu preciso me preparar, eu preciso me autoconhecer. Os cristãos primitivos, para demonstrar amor a Jesus, se davam aos leões e circos. Não existe mais circos. Não existe mais os leões que vão nos devorar. Deixa de reclamar. Enquanto eu fizer e falar ai, ai, ui, ui, eu não tenho fé. Eu não preciso mais me dar aos leões. Para eu provar o amor a Jesus, basta eu parar de reclamar e me posicionar. O que fazer para modificar esse status quo que foi criado por mim mesmo? 4. Eu tenho certeza que nós não leremos todas, porque no que a gente fala já tem também as questões que não serão lidas. Surge, sublime, no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Olha só, esse amor de Deus, ele está em tudo, nas bilhões de galáxias, em todos os planetas, no universo imenso, da mesma maneira que está naquela flor que ninguém viu. Existe um deserto no Chile, você já deve ter visto que isso viralizou, que me parece que 3 meses no ano chove. O resto do ano é uma seca. Você não vê nada. Mas nesses 3 meses que chove, mais de 20 espécies de plantas, de flores, renascem, com uma beleza de comover a todos. O amor de Deus está em tudo como um plasma fluido cósmico universal de que todos nós somos feitos. Nós somos poeira de estrelas. Olha só, reflita sobre isso. Você é poeira de estrela. A organização anatômica ela é constituída disso, com a direção dos espíritos bondosos que auxiliam na reencarnação e com nós, espíritos, com o nosso pensamento, reconhecendo a necessidade das provas para refazimento, auxiliamos nessa carga genética, nesse gene que vem pelos cromossomas, dando as patologias, muitas vezes congênitas, que precisamos viver. Porque ali, naquele órgão, muitas vezes, nós impedimos o funcionamento pleno pelas viciações, pela maledicência, pelo não refletir no que se pensa, por não reciclar a mágoa e não ter uma visão social e transpessoal da oportunidade reencarnatória. O 5, né? Nele, fulgura, generosa, a alma de todas as grandes religiões, que aparece no curso das civilizações.
por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade, da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Olha, quando nós falamos de novo nas religiões, vamos refletir um pouco sobre isso. Você sabe que 2/3 das religiões mundiais não são cristãs. E ela só existe porque o Cristo assim permitiu. O fundamento das religiões, na sua essência, é nos aproximar de Deus. É fazer com que entendamos a bondade de Deus que invade a criação. Mas o pensamento do homem, humano, faz com que haja distorções no intuito de provocar uma hegemonia própria, particular, de mando, de poder. Então, que tenhamos na nossa reflexão, em relação à religião que temos, a simplicidade de buscar a esperança no porvir que só a religiosidade pode nos trazer. Nem sempre é a religião. Conheço muitas pessoas que não têm nenhuma, mas têm a fraternidade como lema, como norte. Esses têm uma alta análise transpessoal do ser. Porque essa análise de espírito que somos, ela é muitas vezes simbólica, não é verbalizada. Ela atua numa verdade intuitiva da experiência de cada espírito em ir e vir e se reconhecer como ser imortal, filho de Deus, irmão de Jesus. Olha, isso não é pouca coisa não, hein? Você é filho de Deus, você é irmão de Jesus. Aproveita essa oportunidade. Vós sois Deus e sede perfeitos como o Pai, é a perfectibilidade prometida pelo Mestre, que significa o hálito de Deus em nós. Esse hálito de Deus, como é que podemos sentir o hálito de alguém? Só se nos aproximarmos dele. O hálito de Deus, sentar à direita do Pai, está trabalharmos o nosso aconchego com ele, porque ele está lá, ele está aqui, ele está dentro de nós, ele está aqui nessa tela que eu estou vendo, nessa fala, em vocês, em cada um de nós. Agora, para que eu sinta esse hálito, que eu me aproxime desse amor puro, com atitudes que possam imitar esse amor puro. E que eu não tenha mitos, porque quando eu mitifico alguém, eu atribuo a ele aquilo que ele não tem esse poder. Ele é apenas um ser humano frágil como eu, equivocado muitas vezes como eu. Nós temos um mestre, nós temos um guia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só chegará ao Pai através de mim. Como é o nome dele? É Jesus. Apartidário, totalmente resolvido na sua pureza também, de espírito puro, que não reencarnou aqui. Ele é o construtor, o arquiteto do planeta. Ele arquitetou, é o Cristo planetário. E ele é o guia, ele é o mestre. O guia é aquele que eu pego a mão e tenho certeza que eu vou chegar no caminho, no lugar certo, porque ele sabe o caminho. Então, que nós tenhamos uma visão humana voltada para um sistema transpessoal e não nos apeguemos a questões puramente temporárias da matéria, e muitas vezes brigamos, xingamos, deixamos de falar com alguém porque pensa diferente de mim. Que bom, é a diversidade? Diversidade. Se houvermos interesse no ter um descobrimento social pautado no amor de Deus, puxa, que maravilha, eu vou poder ouvir, eu vou respeitar o outro, eu vou conversar, eu vou dizer, ainda não sei isso, mas eu vou pensar, vou me interessar. E nada como um dia após o outro, que talvez no dia seguinte
eu consiga ter uma opinião mais equilibrada. Quando eu me aborrecer, gente, eu digo você, eu, acalma, pensa. Não tome atitudes como prometer algo se você está muito eufórico, ou tomar atitude se você está muito triste. Uma coisa ou outra é extrema. Certamente não dará certo. Então, que possamos refletir. Olha, nós estamos na quinta, eu separei, meus amores, 18, mas já falamos muito sobre isso. Teremos ainda oportunidade, eu queria colocar mais uma coisinha aqui. Ó, plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando. Então, não vamos mais dizer que não somos merecedores do amor de Deus. Não! O amor de Deus não depende da minha opinião. Ele é puro. Ele está em todos. No quem está trancafiado na cadeia e quem coordena a cadeia de uma maneira honesta. O amor de Deus está sobre os dois de igualmente. Eu ou ele é que vamos nos aproximar ou não. E chega também de querer saber quem eu fui, né? Tanta gente pergunta isso. Quem eu fui? Por que eu estou pagando isso? Não, viva o teu presente. Só que dessa vez melhor. Eu vou dizer uma coisa pessoal que eu falei na última palestra, mas eu acho que a gente pode se colocar para entender como também nós, como também não, como nós nos enganamos muitas vezes. Houve uma ocasião, alguns anos atrás, logo que surgiu essa questão de terapia de vivências passadas, eu me interessei. Eu me interessei que eu falei, se pode ser bom para a minha mediunidade, para o meu trabalho e tal. Aí, na época, a Júlia Prietro, de São Paulo, ela e o marido, é que faziam esses cursos. Aí eu telefonei para lá para me inscrever. Aí eles fazem uma avaliação, lá não sei bem qual é. E nessa época, nossa instituição espírita, Casa de Preservação da Vida da Ilha do Governador, estava iniciando. Ora, então, já tem uns 25 anos. E tínhamos uma livraria separada, e o que saía daquela livraria era para a instituição. E recebemos um escritor espírita, Nércio Antônio Alves, que já está na espiritualidade. Ele é autor de vários livros sobre a preservação da vida, tem a tríade da vida, do aborto. Né? Ele é um palestrante do Brasil até do exterior, amigo de Chico, tudo isso. Olha só que não existe coincidência, existe sempre benefício. Ele estava no meu consultório, que ele foi lá, porque a livraria era próxima, ele falou, Augusto, queria conversar contigo. Nisso que nós estávamos conversando, toca o telefone de São Paulo. Era a Júlia Prieto. E aí, ela dizendo que eu havia sido selecionado para fazer o curso de terapia transpessoal, vivências passadas. Ele ouviu. Aí eu fora, falei, eu fui selecionado. Ele olhou para mim com aqueles olhos azuis assim, ó, Augusto, Joana de Ângeles está perguntando a você o que você quer saber da sua vida anterior que você não saiba. Olha, eu peguei o telefone, continuei e falei, muito obrigado, tal, mas eu não estou interessado agora, não. Gente, que coisa mais simples de se entender. É só você perceber as suas más inclinações, por exemplo. É só eu perceber que pensamento eu tenho que conter, que reação eu tenho em relação a coisas só porque eu não gostei. Então, vamos nos preocupar a cada dia, a cada instante, a cada segundo, ser melhor. Porque nós vamos acostumar com a bondade. Né? Aqui o 7, ó. Vemo-lo assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios, olha só, e respeitando a decisão de todas as consciências. Que a nossa consciência possa amadurecer. Né? A idade ajuda, mas conhecemos pessoa que aos 80 anos morreu praguejando, e conhecemos criança que é capaz de nos dar uma lição de sabedoria.
e que a verdade que tanto defendemos, saiba que a verdade ela é secundária ao amor. A verdade é fundamental, mas ela é amarga no começo, porque ela tira a ilusão, e ela é doce quando o amor diz que somente a verdade nos libertará. Que saibamos ter e procurar trabalhar com consciência, somente o bem, somente o amor. O puro amor que é Deus, que um dia chegaremos bem perto, mesmo que tenhamos que reencarnar milhões de vezes, somente esse amor, que é a verdade, nos libertará. Mas que a ternura possa fazer parte do seu bom dia e do seu boa noite. E que você leve para quando estiver semi-liberto pelo sono, a vontade do aprendizado. Então, meus irmãos, para terminar esse processo, esse período, vamos ler que, mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Não vamos mais reclamar. Vamos subir cada vez mais a poeirinha de um degrau, com Deus no coração. Tá bom? Graças a Deus. Uma boa noite para todos nós. Fiquem com Deus. Boa noite, Augusto. Obrigada, muito obrigada. Eu vou fazer minhas as palavras do Manuel Esteves, que disse o seguinte: quantas reflexões importantes. Você hoje trouxe para a gente muito o que pensar. A gente vai ter essa semana toda assim pensando e avaliando e aguardando o seu retorno semana que vem, porque houveram muitos comentários. Para, amor, desculpa, ele volta semana que vem, então? Volta. Ah, ele vai voltar semana que vem? Volta. Ah, então o pessoal pode ver semana que vem. Pode vir semana Para que vem. ver ele com ler certeza. os comentários. Ah, que legal. Isso. Não, que legal. Eu estou aqui que eu não estou me aguentando para ver, porque houveram muitos comentários maravilhosos, Augusto, maravilhosos mesmo. Eu andei pegando aqui umas coisas sobre autodescobrimento social, porque quando a gente fala sobre autodescobrimento, a gente bota a coisa num bolo todo, né? E a gente precisa começar a reparar como é que a gente se comporta na nossa casa, com a nossa família, como a gente se comporta em sociedade, para poder alinhar isso. E você trouxe isso muito bem, porque a gente, às vezes, não pensa, né? A gente não para refletir. Precisa que alguém venha e dê uma puxadinha na nossa orelha e fale, olha só, avalia isso aqui. Então, Augusto, obrigada. Semana que vem a gente conta com você. Você vem, né? Claro, claro. Compromisso assinado, contrato feito. Então, ótimo. Tá bom, muito, tá bom. muito bom. Tá bom, eu que agradeço. Vai ter muita. Você vai ver que o pessoal estava muito participativo, o pessoal estava prestando bastante atenção e fizeram várias colocações, né? Dúvidas, mas basicamente colocações em cima da sua fala. Muito, muito obrigada. Então, fica com a gente. Eu vou fazer agora a nossa prece de pausa, porque aqui a gente não diz que encerra, porque o trabalho da casa sempre continua, né? Estando nós encarnados aqui ou não, o trabalho é feito, então a gente não encerra nada. A gente pausa, porque encarnados que somos, precisamos ir às nossas casas descansar, mas retornaremos para a live de segunda-feira. Então, agora eu passo para a nossa prece, a nossa irradiação também, porque hoje cabe a gente irradiar para todos nós, para o planeta, que precisa muito, né, desse amor, porque quando a gente irradia o bem, quando a gente fala do bem, a gente acaba envolvendo também nesse amor de Deus que você tão bem colocou.
Essa prece eu faço, né? É isso, então faça. Ótimo, porque normalmente o pessoal deixa comigo. Feliz que você está Então, assumindo a faz prece. você, olha, faz Não, não. você. Eu quero te ouvir. Eu Não, quero te pode ouvir. fazer, Augusto. Não, Hum, faça, porque eu já fiz. Semana que vem a gente faz de novo. Faz você, Tá por bom. favor, porque o pessoal ficou muito feliz com a sua fala. Então, eu acho que a sua prece de pausa vai coroar tudo aquilo que você falou, com certeza. Então, te agradeço se você fizer a prece no meu lugar, tá? Então, vamos fazer. Ok. Então, nesse momento, que possamos fechar os olhos para que nossa concentração possa se elevar para os nossos amigos espirituais em agradecimento. Estamos agradecendo, sim, porque não há o que pedir, há o que lapidar. Esse monolito, que é a própria estrutura de vida, para que a escultura possa nos fazer menos egoísta, menos possessivo, e que a liberdade em relação ao outro, com o respeito que cada um de nós necessita e precisa ter, que possa atingir a todos nós. O Mestre Jesus, que em pensamento do lugar em que se encontra a vibração celestial em que está mergulhado, possa nos trazer esse amor, para que sejamos resilientes no compromisso de renascer e na gratidão por estarmos aqui com essas pessoas que trabalham na organização do bem para o entendimento de cada um de nós. Que a nossa consciência possa vibrar em conquistas de afeto, de amor, de seriedade, com a alegria necessária do reconhecimento do viver. Graças a Deus, que o Pai, paz de Deus, de Maria, Mãe Santíssima, nas várias interpretações que nós damos à grandeza da mulher, possa envolver-nos com seu manto sagrado. Maria de Magdalena possa permanecer em nós como a verdadeira doação e dedicação ao amor supremo, que é o amor de Deus. Graças a Deus. Obrigada, Augusto, pela sua participação. Vamos aguardar semana que vem o seu retorno, nos doando do seu tempo, do seu conhecimento, das suas boas palavras. Vá em paz e agradecendo a todos, deixando o nosso abraço carinhoso para todos vocês. Tá? Não sai da live não, Augusto, para a gente ainda bater um papinho. Fiquem Tá. com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser, com a nossa prece coletiva, com a nossa irmã Giovana, às 18 horas aqui no Maria de Madalena. Uma boa noite a todos e que Jesus continue sempre nos amparando. Que assim seja.